Boa noite a todos. Meu nome é João. Apresento aqui uma parte da monografia que nós iremos apresentar para conclusão da licenciatura em História. Essa monografia trata da Igreja Católica e Sociedade no século XX, traçando os caminhos para a gestação de uma Igreja dos Pobres, sob orientação do professor Osmair Severino Botelho. Apresentando brevemente, curso atualmente o 8º período da licenciatura em História. Sou autor do artigo Belle Époque em Ribeirão Preto, na Primeira República, Educação Formal e o Código de Posturas como Expressões das Contradições da Modernidade, que pode ser encontrado nos anais do ENIC, do Centro Universitário. Atualmente, para essa monografia, nós escolhemos a linha de pesquisa tendo a Igreja Católica como principal referência, sobretudo sua presença na América Latina, na segunda metade do século XX. Primeiro nós devemos nos perguntar qual a importância, por que estudar a história da Igreja. E aí nós devemos, numa breve linha temporal, traçar um caminho que nos mostra que a Igreja Católica é uma estrutura base para o desenvolvimento do Ocidente. É ela quem semeia as bases para o desenvolvimento da sociedade no Ocidente. E durante quase 2 milênios de existência da Igreja Católica, nós percebemos um distanciamento, um abismo existente entre a Igreja frente ao mundo, separando assim o que é a Igreja e o que é o mundo. E frente ao novo milênio, o século XX, a Igreja se viu frente a algumas questões de primordial importância que não poderiam ser excluídas do debate católico. O século XX, ele exige da Igreja uma postura muito firme em relação às suas estruturas, que já se encontravam muito enraizadas, muito tradicionais, se comparadas à tecnologia, aos avanços produzidos pelo século XX. E foi necessário que a Igreja se abrisse para o mundo e acomodasse suas estruturas às estruturas do mundo, para que ela não só não perdesse fiéis, mas também para que ela tivesse ainda um papel primordial para a cultura ocidental. Nós iniciamos nosso caminho falando aí da Revolução Industrial, no século XVIII, que revela a questão do operariado, que mais tarde vamos chamar de proletariado, a questão do operariado que sofre explorado pelo capital, que sofre explorado pela revolução da indústria, das fábricas, e mais tarde a Revolução Francesa, também no século XVIII, que traz os ideais de liberdade e igualdade, que mais tarde serão apresentados pela Igreja, serão revisados pela Igreja, conforme nós iremos expor. Da Revolução Industrial e da questão dos operários, a Igreja toma uma primeira postura, que é a doutrina social da Igreja, onde ela começa a se abrir um pouco para o mundo e pensar na dignidade do trabalho humano, na dignidade e no direito do homem e do seu direito ao trabalho, mas também o seu direito ao trabalho digno. E a partir de então, como nós temos aí na citação, era tarefa da Igreja lutar pela justiça social, se ela não quisesse perder os fiéis. Por N fatores, pela descristianização do século XX, a Igreja precisava se inserir nesse mundo, que é o mundo do operariado. Diante desses fatores, a Igreja abre uma dinâmica para que ela mesma possa olhar para si e conseguir chegar até
os confins do proletariado. E nesse esteio de mudanças surge o Concílio Ecumênico Vaticano II, convocado em 1962, ou seja, na segunda metade do século XX, que representa o desenvolvimento da Igreja frente ao mundo moderno, o mundo contemporâneo, e apresenta também as necessidades de atualização pastoral, para que a evangelização, para que a teologia fossem revisitadas e fossem revistas, sobretudo agora em favor da justiça social, que é uma necessidade própria do século XX. Sob o impulso do Concílio Vaticano II, a Igreja tende a se abrir para o mundo. E no decorrer do concílio, o próprio Papa, na época João XXIII, pediu o que era muito à frente de seu tempo, sob uma ótica eclesial, ele pediu a ascensão econômica das classes trabalhadoras, o ingresso da mulher na vida pública e o fim do colonialismo. Se nós pensarmos em Igreja Católica antes do século XX, pedir isso é revolucionar as estruturas da própria instituição. E a partir do Concílio Vaticano II começa-se a pensar numa igreja que seja uma igreja dos pobres, para que assim ela consiga se abrir para o mundo todo. E essa perspectiva encarnada na Igreja da América Latina vai servir como um fermento para a criação, por exemplo, da teologia da libertação, que preza por um lugar teológico dos pobres. A pobreza como um lugar teológico, a pobreza que antes era vista como um sofrimento necessário, agora passa a ser vista como um momento que pede revolução, que pede inquietação. E aquela igreja que era muito aliada aos estados soberanos, às riquezas, começa a despojar-se de si mesma no Concílio Vaticano II e se mostra favorável à inclusão dos pobres, dos menos favorecidos e dos mais marginalizados no seio da sociedade. É justamente pensar a justiça social ali no esteio da doutrina social da Igreja, juntamente com o Concílio Vaticano II. E ali começa a se mostrar um rosto latino-americano da Igreja Católica, quando os bispos, sobretudo em grande maioria latino-americanos, assinam o Pacto das Catacumbas, pedindo uma igreja despojada das pompas, das glórias e mais próxima aos pobres, já que a pobreza agora é um lugar teológico, já que se admite a presença de Cristo nos pobres, numa reflexão teológica. Pensando nessas perspectivas de aproximação pastoral junto aos pobres, o concílio abre brechas na história da Igreja para que se renovem não só os costumes, as tradições, mas se renovem também a liturgia, que é o culto de celebração, para que se renove o pensamento teológico, para que se renove toda uma estrutura de poder agora pautada sob os ideais da justiça, da fraternidade e da igualdade, assim como o eram pautadas durante a Revolução Francesa. Não à toa, alguns bispos mais conservadores chamarão o Concílio Vaticano II e a primavera que o seguiu na história da Igreja de a Revolução Francesa da Igreja. E é nesse sentido que a recepção do Concílio Vaticano II se dá dentro da Igreja da América Latina. Nós temos todo um contexto político de revoluções em vários países da América Latina, Cuba, Argentina, Brasil com a ditadura. E a recepção do concílio se dá num momento muito importante, que é justamente esse momento de ruptura com as velhas estruturas, com o velho poder hierárquico, com o velho poder opressor. A Igreja começa a marchar junto com a história. A Igreja começa a se situar dentro do mundo. E assim ela vai se mostrando como favorável
aos posicionamentos sociais, aos posicionamentos políticos e econômicos. É a igreja que sai realmente das catacumbas e vai de encontro ao mundo, num movimento muito peculiar, que só pode ser entendido se nós entendermos os movimentos históricos que banham todo o século XX, sobretudo a segunda metade do século XX. Nós deixamos as referências para reflexão, agradecemos a todos que puderam assistir, a todos que se fizeram presentes e convidamos a todos para a apresentação do TCC, onde esse recorte será muito melhor estruturado, será melhor trabalhado e onde poderemos expor de forma clara os desdobramentos dessa nova teologia que surge no continente latino-americano. Obrigado.